A paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco mais sobre a oração de Neemias. Convido a você que feche aí os seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por este dia. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Meu Pai, fale conosco, Deus. Fale com cada pessoa que está assistindo, que vai assistir depois. Que possamos aprender mais do Senhor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, meu amado irmão, que abra sua Bíblia em Neemias 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E está escrito: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-nos, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvintes estejam atentos aos teus olhos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso o pecado que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora que dissestes a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu os escolhi para estabelecer o meu nome. Então, os teus servos, o teu povo, tu resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o seu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que linda oração de Neemias. Nós lemos também que ele orou e jejuou. Até que em determinado dia, ele, inspirado, por Deus, ele faz essa bela oração. E é importante a gente aqui fazer uma pequena introdução. Conforme nós lemos, durante a história do povo de Israel,
enquanto esse povo obedecia a Deus, eles eram abençoados, eles viviam em prosperidade, com prosperidade, né? Eles eram prósperos aonde eles estavam. Mas quando eles desobedeciam a Deus, vinha um determinado povo mais forte e os levavam em cativeiro. E aqui não foi diferente. Por volta aí do ano de 609 a.C., o rei da Babilônia levou os reféns de Jerusalém. Entre eles, tinha aquele servo de Deus, Daniel. E por volta de 609 a.C., o rei da Babilônia levou muitos judeus, né, como reféns para servi-lo no palácio. E no ano de 597, aí passado aí alguns anos, em 597 a.C., ele levou a liderança cívica, militar e religiosa também, como para o cativeiro na Babilônia, entre os quais tinha lá o nosso profeta Ezequiel. E aí no ano de 586 a.C., né, a cidade foi devastada e o templo destruído. Também, olha, primeiro leva alguns como reféns, depois leva lá toda a liderança cívica, militar e religiosa. Então a cidade, alguns anos depois, a cidade, no caso Jerusalém, ela ficou destruída, inclusive o templo. E quem foi o profeta que presenciou isso tudo? Foi o profeta Jeremias. Então nós vemos que Neemias, Daniel, Ezequiel e Jeremias, eles eram contemporâneos. Passaram-se então 70 anos e o império da Babilônia caiu. Ele caiu diante dos persas. E aí então, meu querido irmão, surge o imperador Ciro. Ele decretou então a restauração do templo de Jerusalém. E aí no ano de 537 a.C., voltou algumas pessoas para reedificar o templo. No ano de 458, foi Esdras ensinar a lei de Deus. E aí, por 145 antes de Cristo, né, Neemias foi para Jerusalém para edificar os muros da cidade. Assim a gente consegue entender um pouco esse contexto de como que foi o sofrimento, né? Como que primeiro levou no ano de 609 algumas pessoas em cativeiro, depois levou as lideranças cívica, militar e a liderança religiosa como cativeiro. Depois disso, a cidade foi toda devastada, inclusive o templo. Aí os babilônios perderam uma guerra, né, para os persas, e aí o imperador Ciro ele permite que fosse reconstruído esse templo. E aí a gente chega na história aqui de Neemias. Neemias quer dizer o quê? O Senhor consolou. O nome de Neemias significa o Senhor consolou. E aí Neemias, meu querido irmão, ele era copeiro do rei. Quando você continua lendo o livro de Neemias, eu não vou estender muito aqui, eu vou ficar só na oração de Neemias. Você vai ver que ele era copeiro do rei. Até mesmo em Neemias 1 fala, Neemias era copeiro do rei. Então ele detinha alguns privilégios. Ele vivia no palácio com o rei. E o copeiro, meu querido irmão, ele não era só o copeiro, ele só não arrumava os copos, não. O copeiro, naquela época, ele era responsável por experimentar as bebidas do rei, era o controle de qualidade. Antes do rei beber alguma bebida, passava pelo copeiro para ver a qualidade. Então era um cargo de muita responsabilidade, mas também tinha os seus privilégios. E por que um cargo de muita responsabilidade? Porque caso Neemias passasse por ele uma bebida que ele aprovasse, mas o rei desaprovasse, o rei o cobraria. Falava, não, como que você me passou isso? Ele seria cobrado por isso. Mas tem um lado bom, tem um lado ruim, que era muita cobrança, mas tinha um lado bom, ele vivia no palácio. E o que nós lemos aqui? Neemias 1:1.
no mês de Quisleu. O mês de Quisleu significa mais ou menos o mês de novembro, dezembro, por aí. No 20º ano. 20º ano de quem? Do reinado do rei Artaxerxes. Por isso que a gente lê aproximadamente no mês de Quisleu, que é novembro e dezembro, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Veio então Anani, um dos meus irmãos de Judá, com outros homens. E eu lhe perguntei, Neemias vê o seu irmão com outros homens e lhe pergunta, como está o povo? E aí responderam, aqueles que sobreviveram do cativeiro. Então, aqueles que sobreviveram do cativeiro, porque nós lemos que em determinado momento, aqui naquela ordem cronológica, quando o rei, né, o reino, qual que foi o nome do reino? O reino persa, ele vence os babilônios, ele dá uma certa liberdade, como nós já até falamos, né? Que foi lá no Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe de volta, foi o imperador Ciro, usado por Deus. Ele foi usado por Deus e ele tira esse povo do cativeiro. Mas tinha um problema, eles foram libertos. E olha a resposta que veio. Eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas por fogo. Derrubado aonde, meu querido? Foi quando eu li aqui, quando eles já não tinham mais liderança cívica, nem militar, nem nada lá na cidade, então vieram os saqueadores e derrubaram. Foi mais ou menos no ano de 586 a.C., quando eles ainda eram cativos dos babilônios. E aí muitos sobreviveram. Muitos sobreviveram. Mas os que sobreviveram a todo esse período de sofrimento, eles estavam sofrendo. E estavam sofrendo muito lá na cidade deles, na sua cidade natal. Eles sofriam, eles padeciam. E aqui a gente vê o quê? Qual foi a reação de Neemias? Versículo 4, Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Sentei-me e chorei. Olha, meu querido irmão, Neemias, ele foi usado por Deus para liderar um povo que estava com ele na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Depois eu convido a você que leia o livro de Neemias completamente aqui na Bíblia. Então você vai ler depois que como que o povo abraçou Neemias nesse projeto de reconstrução do templo. Mas aí nós vemos também o caráter desse líder, que foi um líder. Olha, como eu falei, a realidade de Neemias era relativamente confortável. Ele vivia num palácio. Mas essa notícia de miséria e desprezo com seus compatriotas causou a ele um grande impacto. E aí a gente conhece o caráter desse líder. Os judeus, meu irmão, qual era o problema? Os judeus que restaram no templo, no exílio, eles viviam em miséria. E aí você pode pensar, mas os muros estavam derrubados. Meu irmão, os muros na Idade Média, quando nós estudamos lá, né, no tempo da nossa escola, do ensino fundamental, no ensino médio, nós lembramos que os muros das cidades eram a proteção da cidade contra os saqueadores. Então, as cidades tinham aquelas muralhas imensas, que era o quê? Era a proteção contra os saqueadores. Oferecia proteção, dignidade. Uma cidade sem muro estava sujeita à invasão e saques sucessivos. Então, uma cidade sem muro, ela estava sujeita, as pessoas se sentiam humilhadas. E qual que era a situação de Neemias? Ele estava protegido dentro de uma grande fortaleza. Mas, o que ele fez? Neemias, ele
teve a empatia com seus compatriotas. Ele não pensou nele. Ele sentou e chorou. Passou dias lamentando a situação dos seus compatriotas. Dias. A Bíblia diz que ele passou dias lamentando, jejuando. Ele abriu mão de se alimentar ali. Abriu mão de comer. Passou dias jejuando, né? Passou dias orando, até que veio essa oração. Até que a gente vê a oração no endereço certo. Ele ora ao Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam. Olha, Neemias, ele faz algo muito importante nessa oração. Ele reconhece a aliança que Deus fez com aquele povo. E ele fala, olha, Senhor, lembra que tu disseste a teu servo Moisés que se o teu povo se esquecesse do Senhor e desobedecesse, o Senhor os espalharia. Mas se obedecemos aí os teus mandamentos e o praticamos, o Senhor estaria de volta. Então, meu Deus, eu peço perdão. Ele confessa ali os pecados. Ele pede perdão pelos pecados do teu povo, daquele povo. Como nós lemos, meu querido irmão, existia um certo tempo de que esse povo ficou no cativeiro. Foi aí em mais de 150 anos até que chega até Neemias, 609 até 440 mais ou menos, antes de Cristo. Mas aí vem até a oração de Neemias, e como nós lemos, olha, versículo 8. Lembra-te agora que disse a Moisés, teu servo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e estarei de volta para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Que profecia linda, né? Aí a gente vê no versículo 5, no versículo 6, confessa o pecado que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa. Não temos obedecido aos mandamentos, aos sacerdotes e à lei do Senhor. Mas então, meu querido, ele reconhece, ele fala para Deus das falhas, ele confessa o pecado, isso aí é sinal de humildade. Nós vemos o caráter desse líder, um líder que se preocupou com o outro, que não pensou se eu estou bem, não importa a eles, não, ele se preocupou, ele jejuou. Essa oração, quando nós lemos aqui que vários dias ele orou, até que fez essa oração em torno de 4 meses, orando e jejuando, para que Deus desse a direção para ele. Antes de mais nada em nossas vidas, antes de qualquer tomada de decisão, meu querido irmão, nós temos que pedir a direção de Deus. E a oração de Neemias, nós aprendemos que é a oração que teve compaixão. Ele, quando recebeu a notícia que de tudo que estava acontecendo, ele não pensou nele, veja bem, ele pensou em todos. E ele ora. E olha, eu quero dizer para você, através da oração nós conhecemos o caráter da pessoa. Olha o Salmo 51, a oração do rei Davi, o rei pecador, ele se arrepende de tal maneira. Nós temos o exemplo da oração do fariseu e do publicano, né? Onde um diz que era bom, que sabia que fazia tudo o que era bom, por isso que ele estava ali, e o outro reconhece que não era capaz. Essa oração está em Lucas 18, do 9 ao 14. E aí nós vemos Neemias que derramava sua alma diante de Deus, compartilhava compaixão com o próprio Senhor pela cidade amada. Qual é a cidade? A cidade de Jerusalém. Ele assumia a responsabilidade diante daquele povo perdido, meu querido irmão. E assim devemos ser nós. Nós precisamos orar por esse povo perdido. Aqui era aquele povo que estava sofrendo na cidade sem os muros.
os sobreviventes. E hoje, quantas pessoas estão sofrendo aí fora? Nós precisamos, assim como Neemias, jejuar pela vida dessas pessoas e pagar o preço de oração que for. Não importa se é 1 mês, 2 meses, 4 meses, mas precisamos continuar orando, porque nós que somos cristãos, nós temos compaixão por essas pessoas que ainda não conhecem Jesus e precisamos evangelizá-las. Eu quero orar pela sua vida mais uma vez. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. A tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E por isso, meu Pai, nós não somos consumidos. Nos ensina, meu Pai, a ter compaixão pelo perdido. Assim como Neemias, Pai, teve a compaixão pelo aquele povo, pelos seus compatriotas que estavam passando por situações difíceis naquela cidade. Que nós também possamos ter a compaixão pelo povo perdido, que às vezes está na nossa rua, na nossa parentela, e pagar um preço de jejum e oração também por estas pessoas, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.